Santiago Penha, presidente do Paraguai, reclama da postura do Brasil e alega que a postura de espionagem do Brasil reabre antigas feridas no continente sul-americano. Como será que o Brasil vai ser respondido pelos paraguaios, hein? Fala também, galera, sobre alguns países que estão aceitando o tarifaço do Trump e pedindo para ter uma renegociação de tarifas, países inclusive importantes da economia global, enquanto também a Rússia faz um ataque bem significativo a Kryvyi Rih, inclusive gerando críticas da comunidade internacional e também da Ucrânia, que alega que os americanos são omissos, fracos e tem medo da Rússia. Enquanto isso, a coalizão dos dispostos, pelo menos segundo Zelensky, já tem dois países que destacarão suas tropas na Ucrânia, sendo França e Reino Unido, inclusive com Macron sendo eleito como a liderança dessa organização e se colocando à disposição para negociar com o Putin. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Alemanha, que pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial destaca uma tropa, uma brigada para de fato ficar na fronteira com a OTAN, mostrando uma mudança ali de comportamento, inclusive da própria Alemanha, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, falar também sobre o governo americano que pede, por meio de um e-mail, a saída dos cidadãos ucranianos do território americano. Como assim? Por que isso está acontecendo? Que erro que foi esse? E falar também sobre o ataque que os americanos fizeram contra os Houthis, e que inclusive gerou um comentário irônico aí do governo Trump. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Cardio conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de, nesse momento de instabilidade econômica, aumento do dólar, enfim, diversificar a parte aí das suas posições. Pelo menos é isso que eu faço, não é uma recomendação de investimentos, claro, mas tenho parte da minha carteira aqui no Brasil, parte da minha carteira no exterior, renda fixa, renda variável, e com a Nômade é muito fácil, é muito simples, é muito didático, não tem taxa de abertura, taxa de corretagem, nada de taxa aí, né, para vocês fazerem a abertura, enfim, manutenção da conta. Fora que com a Nômade você pode ali fazer as suas trocas, a sua conversão cambial com as melhores taxas do mercado e usar esses dólares em mais de 180 países. Além disso, com a Nômade você tem acesso à possibilidade de ter o cartão de crédito que eu uso, que é o Nômade Explore, que permite, com as compras que eu vou fazendo, eu vou ali diversificando posições, eu vou conseguindo ter cashback dolarizado, eu consigo ter benefícios, como, por exemplo, acesso à sala VIP da Nômade, tenho acesso, por exemplo, de mais descontos ainda na compra de dólares, e fora que os pontos não expiram, para eu que sou super esquecido, é sensacional, tá? Então, pessoal, link na descrição ou QR Code destacado aqui na tela para vocês. Tenham acesso à Nômade. De verdade, ela sim é sensacional e democratizou a possibilidade de você colocar parte ali dos seus investimentos no exterior. Beleza? Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve o Santiago Penha, para quem não sabe, o presidente do Paraguai do Partido Colorado, que está um pouco, vamos colocar, chateado com a situação brasileira. Tivemos a divulgação, não exatamente pela Polícia Federal, mas por membros da Polícia Federal que divulgaram as informações para jornalistas, que o Brasil, por meio da ABIN, começou no governo Bolsonaro, e o próprio Itamaraty admitiu que isso de fato existia na época do Ramagem, mas membros da Polícia Federal falaram que continuou no governo Lula, aí o governo Lula nega, fala que quando eles ficaram sabendo, essa investigação, a espionagem, ela foi simplesmente descontinuada, mas alega, galera, que membros da ABIN viajaram em direção ao Chile, em direção ao Panamá, montaram ali servidores online e tiveram acesso a informações confidenciais do antigo presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, e de outros membros de topo da política paraguaia, senadores, congressistas, enfim, em meio às renegociações da tarifa que o Brasil pagaria para ter acesso ao excedente energético paraguaio. Se isso é verdade, se não é, quando continuou, enfim, galera, isso tudo está sob investigação, tanto da Polícia Federal aqui do Brasil, quanto também, claro, agora na mão dos paraguaios, né? O Santiago Penha alegou, primeiro, que o acordo ele vai ser suspenso, pelo menos momentaneamente, enquanto a gente não tem noção se de fato houve espionagem, se foi descontinuado no governo Lula, se ele continuou, enfim, mas fez em uma recente entrevista umas certas críticas ao Brasil, alegando que essa espionagem reabre velhas feridas da relação Brasil-Paraguai. Segundo ele, tá?
Essa notícia é bastante desagradável. Você sabe, falou para o entrevistado, né? Para o entrevistador, aliás. Você sabe que o Paraguai tem uma história difícil na região. Tivemos que enfrentar uma guerra de extermínio contra Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, mas que foi claramente liderado pelos brasileiros. Inclusive, o Brasil permaneceu em território paraguaio por quase uma década. São feridas que nós, paraguaios, tentamos sempre curar, mas que são reabertas em momentos de tensão como esse. E, aliás, esse é um ponto bem importante que eu faço questão de sempre ressaltar para vocês nos vídeos quando a gente trata de América do Sul. A visão que os outros países têm acerca do Brasil, e eu diria que principalmente Paraguai e Argentina, é que o Brasil é um país imperialista. Nós somos a maior economia da América do Sul, nós somos a maior população. Geralmente, quem dá as cartas das principais decisões do Mercosul é o Brasil. O Milei, por exemplo, quando estava alegando que queria sair do Mercosul para fechar um acordo com os Estados Unidos, falou que o Mercosul só enriqueceu os brasileiros. O Paraguai, sempre que tem a chance, a gente teve recentemente deputados pedindo para que o Paraguai cobrasse do Brasil um ressarcimento pela derrota paraguaia na Guerra do Paraguai. Não vou entrar em questões históricas, mas convenhamos que o Solano Lopes que atacou primeiro o Brasil, né? Enfim, claro que o Paraguai foi destruído naquele momento, foi uma tríplice ali, né? Brasil, Argentina e Uruguai contra os paraguaios. Mas enfim, né? Não sei se os paraguaios têm tanta razão nessa, sem querer puxar a sardinha aí pro lado brasileiro. Mas é fato que essa espionagem mostra, ou é vendido para a população paraguaia, se de fato aconteceu, como o Brasil ainda é um país imperialista frente aos nossos vizinhos sul-americanos. Enquanto isso, tivemos também, coloquei para vocês ontem, uma guerra comercial se estabelecendo no mundo. A China respondeu às tarifas dos Estados Unidos com 34% de tarifas sobre produtos importados, que é a mesma tarifa que foi cobrada pelos Estados Unidos de produtos chineses, mas lembrando que existem outras tarifas mais. As tarifas, no caso da China, podem chegar a quase 70%, se considerar a taxação por conta da parceria com a Venezuela, por conta da entrada do fentanil, enfim, pode chegar a quase 70%. A China também deliberou que não vai ter mais sem limite a importação de minerais terras raras, então a China colocou um limite de exportação desses produtos e também sancionou 11 empresas americanas por supostas ligações ali com Taiwan. A Alemanha, por exemplo, ficou revoltada pela vida e está cogitando tirar parte do ouro que tem espalhado pelo mundo em reservas em Nova York. A coisa é séria, né? São retaliações, são reclamações. Mas, ao mesmo tempo, enquanto União Europeia, Canadá, até mesmo México, a China fazem uma política mais dura, uma postura mais dura de negociação com Trump, aparentemente alguns países estão indo por um caminho diferente. O próprio Vietnã, por exemplo, alegou que ele ficou surpreso com a taxa que foi colocada sobre o seu país e que isso prejudica, inclusive, empresas americanas, como, por exemplo, a Nike. Está renegociando e alega que pode suspender ou baixar tarifas com o governo americano. E o governo americano falou que está negociando com o Vietnã. Pelo mesmo caminho, Javier Milei, e a gente tem até mesmo a Índia. Narendra Modi, por exemplo, já colocou que ele entende os anseios do Trump e que a Índia está disposta a baixar suas tarifas para ter uma negociação ou uma renegociação de tarifas com o governo Trump. A Giorgia Meloni, por exemplo, que é a primeira-ministra da Itália, alegou que essas tarifas americanas não são exatamente o fim do mundo e que a União Europeia deveria ter uma postura um pouco mais de debate ao invés de uma postura combativa com o governo Trump. Quem vocês acham que está certo nessa, hein, galera? A postura, por exemplo, da China. Porque lembrando, isso é um ponto bem importante, tá? Quando o Trump ele ameaçou que ia fazer as sobretaxas aos chineses, os chineses se mostraram dispostos. Falaram assim, não, a gente entende que realmente a balança comercial China e Estados Unidos ela é muito benéfica para a China. A gente tem um superávit comercial muito grande. Então, estamos dispostos a negociar. Fomenta até de tensão para o Brasil. Porque lembrando que Brasil e Estados Unidos são concorrentes em vários produtos. Então, se a China fala que quer reduzir o déficit comercial com os Estados Unidos, entendo que vai comprar mais soja, que vai comprar mais milho. Isso poderia prejudicar, inclusive, as exportações brasileiras, né? Os Estados Unidos não quis muita conversa, não. E foi lá e taxou os chineses, inclusive mais de uma vez. Então, a grande reclamação de alguns países é que o Trump, ao invés de negociar com cada um dos países, foi logo taxando. Mas, na minha concepção, talvez o grande anseio do governo Trump é que os países tenham a postura que Vietnã, que Índia ou que Argentina estão tendo. Mas não sei se é exatamente isso que ele vai conseguir, que ele vai colher, e isso pode, claro, gerar inflação, protestos, reclamações, como inclusive já estão gerando hoje. A gente tem uma série de protestos marcados nos Estados Unidos e em alguns países do mundo contra o governo Trump.
Tivemos também, pessoal, a Rússia fazendo um grande ataque contra Kryvyi Rih, que inclusive é o local, é a cidade que o Zelensky nasceu, né, a cidade natal do Zelensky, e que foi um ataque, assim, eu diria que o maior, pelo menos de 2025. Em meio às negociações que talvez existam, né, tá muito incipiente, mesmo com o representante russo indo em direção aos Estados Unidos, o próprio Trump falou que está um pouco decepcionado com a postura tanto do Putin como do Zelensky, porque aparentemente ninguém quer um cessar-fogo. O Marco Rubio, por exemplo, colocou que se a Rússia não mostrar que está disposta a fazer a paz, os americanos podem mudar de ideia em relação aos russos, até mesmo aplicar sanções contra o país, e a Rússia fez um grande ataque, inclusive contra posições civis em Kryvyi Rih. E essas imagens, pô, galera, a gente está no meio de uma guerra híbrida, propagandas, imagens, enfim, falam demais, né? Nesse ataque, por exemplo, uma área de playground, ela foi atingida e a gente teve a morte de 6 menores de idade, sendo que um desses menores de idade tinha até 3 anos. Tivemos fotos de pessoas levando brinquedos, bonecos, enfim, com homenagem às crianças que morreram por conta de um ataque dos russos. E aí, quando você vê a embaixadora dos Estados Unidos falando sobre essa postura, sobre esse ataque, ela foi branda, vamos colocar assim, vai falar assim, nossa, mas que horror, uma guerra realmente promove muitas perdas, e nós, Estados Unidos, estamos fazendo de tudo para que a guerra não vá para frente, que ela não se prolongue, os americanos querem a paz. Vocês entendem que na diplomacia, na geopolítica, cada palavrinha, a maneira que você fala, conta demais. Cara, convenhamos que ela não citou o nome Rússia. Ela não falou que foi um ataque contra a área de civis, não pediu uma ação contra os russos. E isso foi uma grande decepção para o Zelensky. O próprio Zelensky colocou, tá? Infelizmente, a resposta da embaixadora dos Estados Unidos foi decepcionante. Um país tão forte, um povo tão forte e uma resposta tão fraca. Eles têm até medo, olha só, hein? Fala que os americanos têm medo de dizer a palavra russo na sua fala, ao falar sobre o míssil que matou crianças na Ucrânia. É realmente lamentável. Ou seja, o Zelensky fez grandes críticas à postura dos Estados Unidos em retaliação, vamos colocar assim, ao ataque que a Rússia fez. Enquanto isso pode servir como um motivador a mais para que a coalizão dos dispostos, países que estão dispostos a colocar uma missão de paz em solo ucraniano, se mobilizem para que isso de fato aconteça. Inclusive, a próxima reunião está marcada para dia 11/4. Galera, falta poucos dias aí, né? Hoje é dia 5, né? Faltam aí 6 dias na sexta-feira para que essa reunião aconteça. Inclusive, sem a presença dos Estados Unidos, tá? Deixar bem claro. Somente lideranças europeias e, claro, também o Canadá. Essa coalizão dos dispostos, segundo o Zelensky, a reunião vai marcar o destacamento das primeiras tropas, ou a decisão para o destacamento das primeiras tropas para a Ucrânia. E já deixou até bem claro, tá? Tropas francesas e britânicas estão entre as primeiras a serem destacadas na Ucrânia no âmbito dessa missão de paz. Palavras do Zelensky. Ou seja, já há certeza que essas tropas entrarão na Ucrânia, pelo menos segundo o Zelensky. E, inclusive, mídia, The Telegraph, o Político, a Bild, né, que é aquela mídia alemã, todas foram unânimes também. Segundo fontes da própria OTAN e dessa coalizão dos dispostos, eles já até nomearam um representante para negociar o destacamento de tropas na Ucrânia. Esse representante chama-se Macron. Sim, o Macron vai liderar essa coalizão dos dispostos e vai negociar com o governo Putin. Claro que, de novo, é uma coisa que sai da informação, entra aqui na análise. A União Europeia está com vários problemas. Um desses problemas é a falta de uma liderança forte. Será que o Friedrich Merz, novo chanceler da Alemanha, pode cumprir esse papel? Porque durante décadas exagero, vai? Mas durante um período aí, a gente teve a Angela Merkel com todas as críticas possíveis, mas ela era uma figura forte, tanto do ponto de vista interno na Alemanha, como também no destacamento geopolítico. Sempre que tinha algum tipo de negociação, debate, conversa entre Rússia e União Europeia, era a Angela Merkel a representante. Hoje quem é? O Olaf Scholz, galera? Não deu, né? É a Giorgia Meloni, o Macron. O Macron é outro. A Marine Le Pen, por exemplo, é que agora ela foi afastada, né? Ela está impedida de concorrer, mas era grande favorita nas próximas eleições. O Macron é um cara que não tem nem popularidade na França e muito menos, penso eu, no sentido geopolítico da coisa. Quando a gente pega hoje, talvez, um dos principais desafios da União Europeia, que é a questão do acordo Mercosul-União Europeia, ele tem uma postura diferente da grande parte dos países, que é o Macron é contra, quando você pega a Alemanha, Espanha e tal, parte deles são favoráveis. Então, não consigo ver o Macron com uma liderança importante. Mas
talvez por essa ausência de figuras importantes na própria União Europeia, o Macron seja esse representante que vai negociar com Putin. Mas a Alemanha, aparentemente, também está acordando um pouco mais. Tanto que, por exemplo, tivemos ao longo da semana a confirmação que a Alemanha está enviando tropas para a fronteira com a Rússia, galera, ali no enclave na regiãozinha de Kaliningrado. A Lituânia é um país que está extremamente preocupado com uma futura agressão dos russos. Acabaram de sair, por exemplo, do Tratado de Ottawa e estão colocando uma série de minas terrestres e anunciando que vão aumentar os gastos militares para 5% do PIB e tal. Só que, claro, é um país muito pequenininho, os países bálticos, como todos, são muito pequenos, contra uma eventual agressão dos russos, embora façam sim parte da OTAN, enquanto a Ucrânia não faz parte. A Alemanha, galera, anunciou o destacamento de 5.000 homens. É o primeiro destacamento permanente de tropas da Alemanha, tropas externas, claro, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. E a fala foi clara: temos uma missão, garantir proteção, liberdade e segurança para a Lituânia e também de todo o flanco oriental da OTAN. Ao fazermos isso, protegemos a própria Alemanha. Hoje, há uma sensação que a Rússia pode fazer um novo ataque contra membros da OTAN. Eu, particularmente, já falei, galera, que eu não acredito nisso. Não porque a Rússia talvez não queira. Talvez até queira, mas porque acho que não vê sentido geopolítico e militar nessas ações, diferente do que pode acontecer na Moldávia e na Geórgia, que aí sim, caso obtenha uma vitória muito importante na Ucrânia, pode partir para cima da Transnistria, da Gaugásia, isso pode acontecer de fato. Mas agora, nos países bálticos, para quê? Para acionar o artigo 5º da OTAN, para ter uma justificativa para aplicar ainda mais sanções, até mesmo talvez uma retaliação militar? Eu particularmente acho que não, mas de novo, né, são o que eles estão colocando. E por conta disso, a Alemanha anunciou, galera, que até 2027 eles vão de fato fazer um novo complexo militar a 30 quilômetros de Vilnius, que é a capital do país, colocando centro médico, companhia de sinalização e até equipes de comando. Ou seja, até a Alemanha, que via de regra, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma postura um pouco mais passiva em relação às questões militares. Pode ver que não lidera a coalizão dos dispostos. Olaf Scholz não quis ceder os mísseis Taurus, por exemplo, né? Mísseis de longo alcance para os ucranianos. E está mostrando um anseio um pouco mais agressivo em relação à parte militar da OTAN e da Europa. Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia bem impactante e no mínimo estranha, de novo, que foi o governo dos Estados Unidos mandando um e-mail para os ucranianos que estão nos Estados Unidos. A gente sabe que o governo Biden, ele aceitou, mais ou menos, 240 mil imigrantes na condição ali, né, de imigração, alguns permanentes, alguns de maneira temporária, mas cerca de 240 mil. Alguns já estão renovando o seu visto, outros ainda estão no processo, tal, mas fato é que eles têm o direito de estar lá, segundo palavras do Biden. Pois bem, galera, eles receberam um e-mail hoje colocando: se você não deixar os Estados Unidos imediatamente, estará sujeito a possíveis ações legais que resultarão em sua remoção dos Estados Unidos. Saiam do nosso país. Professor, os americanos estão expulsando os ucranianos? É o que todo mundo pensou, né? De repente, veio uma declaração pública dos Estados Unidos colocando que foi um e-mail errado. Eles mandaram de maneira errada para os ucranianos. Pô, como assim? Alguém foi lá e digitou de maneira tudo errada, tal? Galera, alguém tem o anseio de fazer isso. Pode ter apertado o botão errado, pode ter mandado no momento errado, né? Pô, vai ser só daqui 3 meses, daqui 4 meses. Mas assim, o e-mail não se escreveu sozinho, convenhamos. Então assim, por mais que os americanos tenham voltado atrás dessas ideias, abre um certo medo na população ucraniana que está destacada nos Estados Unidos de uma futura expulsão do país. E para finalizar, pessoal, a gente sabe que no Oriente Médio existe uma tensão muito grande dos americanos com os Houthis, grupo do Iêmen, e também com os iranianos. Os Estados Unidos mostraram, pelo governo Trump, inclusive, né, na rede social do Trump, um ataque feito contra os Houthis. Esse vídeo que foi compartilhado na rede social mostra um ataque em Houthis que estavam como se fosse numa espécie de círculo, inclusive num campo aberto, e aí o Trump até ironizou, né? Esses Houthis se reuniram para receber uma instrução sobre um ataque. Ops, não terá mais ataque por parte desses Houthis, nunca mais eles afundarão os nossos navios. Eu, galera, de novo, né, achei um pouco estranho. Poxa, o cara mora no Iêmen, um país que está sendo constantemente atacado. Vamos fazer uma reunião de cúpula militar para um futuro ataque. Aonde? Em campo aberto? Sabendo que é um dos lugares mais espionados do mundo?
Enfim, né? Mas o Trump mostrou o ataque e compartilhou como uma mostra que os americanos estão combatendo os iemenitas, ou pelo menos Houthis, ali no Estreito de Bab al-Mandeb. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.